Olá, tudo bem? Gente, então eu vou mostrar para vocês aqui um breve resumo do primeiro volume do nosso trabalho de História do Brasil. Então vamos primeiro relembrar os conteúdos desse volume. Na aula 1, trabalhamos com o contexto da expansão marítima e os descobrimentos. Na aula 2, com os primeiros anos após o descobrimento e a montagem da administração colonial. E na aula 3, com a economia, e a sociedade açucareira. Uma coisa para a gente destacar, linha do tempo. E qual a temporalidade desses conteúdos? Então lembra que a expansão marítima ela se inicia no século XV e o ciclo açucareiro, a montagem dessa estrutura açucareira, ela se estende até metade do século XVII, que é quando ela entra em declínio. E por que ela vai entrar em declínio? Lá por causa da concorrência dos holandeses nas Antilhas, que como é um assunto da aula 4, a gente vai falar em outro momento. Quais os destaques desses três assuntos? Primeiro, as razões da expansão portuguesa, por que Portugal foi o primeiro país a ter sucesso na expansão. Observe que essa pergunta, ela exige algo que se questiona muito em vestibular, que é estabelecer relações. Então, por exemplo, a expansão portuguesa, ela se deve à centralização portuguesa, que foi precoce, que permitiu ampliar a arrecadação de recursos, sem os quais não daria para financiar a expansão. Também, graças à atuação do próprio governo, de um personagem chamado Infante Dom Henrique, cai poucos personagens em vestibular, mas alguns caem, ele é um deles, que vai buscar os artesãos, vai buscar mestres náuticos, vai buscar cientistas para formar aquilo que ficou conhecido com o nome de Escola de Sagres, que na prática nunca existiu, mas que foi o nome que se deu a esse grupo que vai viabilizar tecnicamente a expansão. Então, esse é um assunto recorrente, é um assunto em que se questiona muito em vestibulares. Aí, segunda coisa, a maneira como se deu a expansão. Lembra que a expansão portuguesa também ela foi peculiar, porque ela foi a única que se deu pela costa africana. Então, as dificuldades desta expansão, o tempo que levou, as etapas, primeiro a costa mais ao norte, depois até o fim da África, depois finalmente a chegada à Ásia. E, evidentemente, o objetivo dessa expansão, que era monopolizar o comércio das especiarias das Índias. Lembrando que Índias era o nome que se dava a todo, aquilo que se conhecia, aquilo que se tinha ideia, que existia ao Oriente, que ia desde a Índia, costa oriental da África, até o Japão e a China. Então, essa primeira aula, ela tem estes destaques, relações com história africana, por exemplo, quando os portugueses vão contornando a África, estabelecem relações comerciais com os africanos. Que africanos? Eles já estavam organizados economicamente, politicamente, socialmente? Outra pergunta, centralização portuguesa em relação à centralização dos demais países, Espanha, Inglaterra, França. Então, são questões dessa natureza que fazem, o vestibular explora isso em relação a esse primeiro tema.